Vamos voltar ali, nós acabamos de ouvir nosso pessoal na Vila Paulista, tem ali uma sessão de meditação, reflexão sobre o tema. Bem lembraram nossos colegas que hoje é o dia da árvore, e dia mundial da paz, inclusive, e nós vamos, com esse espírito, voltar lá ao Senado, onde nosso senador do PSB de Sergipe, se eu não me engano, está falando, deixa eu lembrar o nome dele aqui agora. Nós vamos voltar a imagem lá para o Senado? Estados Unidos, há uma preocupação hoje em dia com a pecuária intensiva ao invés da extensiva, que ocupa grandes áreas para a produção de carne bovina. Se nós ocupássemos, senhor presidente, menos áreas na agropecuária, nós teríamos mais espaço para a produção, digamos, de grãos. Porque nós ocupamos 3 vezes no Brasil, 3 vezes mais pastos do que a área para a produção de grãos, ou seja, de alimentos essenciais, fundamentais para a grande massa da população que precisa de feijão. Então, estamos retornando aqui com o senador Antônio Carlos Valadares, está trazendo um ponto muito importante que nós falamos ontem, né? Que é a necessidade de a gente aumentar a produtividade nossa, especialmente na pecuária. Isso permitiria você ter muita área disponível para a agricultura, inclusive para a recomposição de áreas de população permanente, né? Para ter uma ideia, a pecuária ocupa cerca de 160 a 180 milhões de hectares, 190 milhões de hectares, enquanto a agricultura ocupa 70 a 75 milhões de hectares. Se você amplia de 1 para 3 cabeças de gado por hectare, você teria a possibilidade de dobrar a produção da pecuária e ainda assim liberar cerca de 50 milhões de hectares para a agricultura e para a recomposição de áreas críticas como as áreas de APP. É disso que está falando o nosso senador. Nós vamos tentar agora, enquanto ouvimos o senador, vamos tentar um contato com o nosso pessoal em Brasília que está dentro da sala para capturar um pouco como é que está o clima, o que eles acham que vai ser os próximos passos daqui para frente. Podia fazer o contato talvez com o Raul, viu, Maru? Senadores desta comissão, mas há um princípio que é inafastável, que é o da isonomia. Isonomia existe na nossa Constituição para garantir os direitos e também os deveres. Quem desmatou vai ser perdoado. Quem não desmatou não vai receber nenhum benefício. Eu acho que é um tratamento diferenciado, preconceituoso, desigual, porque todos são iguais perante a lei, está lá na Constituição, no seu artigo 5º. Por esta razão, senhor presidente, apesar de Vossa Excelência não ter assinalado o meu tempo, eu não vou me aproveitar dessa condição, porque ainda tem os destaques, eu vou ter a oportunidade de falar durante a sua defesa. Eu gostaria de concordar em toto com o relatório do senador Luiz Henrique, que se debruçou sobre o que veio da Câmara. Mas, infelizmente, eu não concordarei na sua totalidade. Eu acho que o projeto, na sua essência, não pode ser considerado inconstitucional, todo ele. Mas há dispositivos, eu apresentei 15 emendas, 14 das quais eu vou deixar para que elas sejam apreciadas nas comissões de mérito. Só uma, que se refere ao artigo 8º, é que eu vou apresentar um destaque, porque eu considero, da forma como foi apresentado o relatório, o artigo 8º, que dá anistia indistintamente a todos. A quem desmatou até 2008, eu considero esse artigo, da forma como está escrito,
inteiramente, integralmente inconstitucional. Esta é a minha opinião, senhor presidente. Obrigado, senador Valadares. Próximo orador inscrito para debater a matéria, senador Eduardo Suplicy. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy. Senhor presidente, senador Onísio Oliveira, quero cumprimentar o empenho de ambos os relatores, senadores Luiz Henrique e Jorge Viana, em estudar este Código Florestal e o esforço para chegarmos a um entendimento. Mas eu aqui quero simplesmente sintetizar alguns pontos que acredito devam ser modificados. O primeiro, a intervenção em APPs ripárias, tipo de vegetação que ocorre ao longo dos cursos d'água. Me refiro ao artigo 8, mencionado pelos que me antecederam, que visa estabelecer o procedimento anteriormente previsto para autorização de intervenção ou supressão de vegetação em APPs para definição do rol de exceções permitidas por interesse social, baixo impacto, utilidade pública, e incluir também o regime para APPs ripárias mais benéfico para os pequenos agricultores. Depois, a data limite de desmatamento, refiro-me ao artigo 13, a necessidade de delimitação de que as hipóteses de regularização de reserva legal referem-se exclusivamente aos desmatamentos anteriores a 22 de julho de 2008. Com respeito às áreas consolidadas ao artigo 33, o projeto que veio da Câmara inclui texto que permite a interpretação de que os programas de regularização podem promover ampla anistia das áreas consolidadas, legitimando as áreas que permaneceram ocupadas com atividades agro-silvo-pastoris, regularizando seu uso com área rural consolidada para todos os fins. No que diz respeito à obrigatoriedade de registro no cadastro ambiental, artigo 19, o relatório exclui a obrigatoriedade do registro da reserva legal no cadastro ambiental para qualquer operação, transferência, parcelamento, etc., como imóvel rural. Com respeito às penalidades para o caso de novos desmatamentos, a inclusão de novo artigo, pois o relatório retira as penalidades de suspensão de crédito e suspensão de atividades em caso de desmatamento. E com respeito à regularização, o artigo 14, o relatório substitui a palavra recomposição por regularização, abrindo espaço para que os zoneamentos ecológicos e econômicos permitam maior desmatamento na Amazônia Legal. Quero salientar, senhor presidente, que a nossa Constituição prevê o uso com finalidade social da propriedade em nosso país, e isto está também relacionado à proteção do meio ambiente. Muito obrigado. Obrigado, senador Suplicy. Próximo orador inscrito, senador Álvaro Dias. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Álvaro Dias. Senhor presidente, cogitei até de abrir mão para agilizar os trabalhos, mas devo dizer algo também. Ao chegar ao redor do Congresso Nacional, vi manifestantes com faixas. Uma delas dizia: desliga a motosserra, Senado. A outra dizia: deixem 27% para a produção de alimentos. Este é o confronto. Este é o enfrentamento. O Brasil é um país de complexidade incríveis. Aliás, é o país das complexidades incríveis, né? Um país continente, diferenças regionais relevantes, é olhar a vegetação de uma região e na outra, o solo de uma região e na outra, diferenças que não podem ser ignoradas quando debatemos matéria desta natureza. Do outro lado, do senador, é bom destacar. do senador
Hollenberg conversando com o senador Jorge Viana, os dois relatores conversando com seus pares. Nós tivemos o senador Suplicy, agora o senador Álvaro Dias,